para bendizermos e exaltarmos e realizarmos esse ministério que nos resta, amém? Que é o ministério da reconciliação. Mas antes de mais nada, também quero fazer uma breve confissão para que o Senhor possa, segundo o seu querer, a sua vontade, operar em nós conforme o Espírito Santo quer de cada um de nós nesta noite. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, louvamos e bendizemos, Senhor, pelas tuas riquezas, os teus benefícios, pelas tuas bênçãos para com as nossas vidas, Senhor, pelo teu cuidado insondável por cada um dos teus filhos, Senhor, por nos proporcionar este dia, esta noite, este momento, este instante em que estamos aqui, unidos e reunidos como igreja, Senhor, para bendizer o teu nome e anunciar as verdades da tua palavra, que são fiéis e verdadeiras. Amado Pai, que cada um possa nesta noite, Senhor amado, iluminar um pouco mais os olhos dos seus entendimentos, Senhor, e que possamos sair daqui cada dia mais convictos dessa tua graça maravilhosa, Senhor, que o Senhor tem nos revelado, tem nos concedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, foi-me dada esta oportunidade, os irmãos sabem que eu, pela misericórdia de Deus, de mim mesmo, o homem em si não tem nada de si próprio. Paulo diz que a nossa capacidade ela vem de Deus. Amém? Então a capacidade que Deus nos dá não é nossa, ela provém de Deus. Enfim, tudo provém de Deus, que faz todas as coisas conforme Ele quer. Amém? Porque Ele é soberano. Não existe mais outro soberano a não ser o nosso Deus. Ele é supremo em tudo e em todas as coisas. E Ele faz tudo o que Ele quer, conforme o conselho da sua vontade. Ele não depende do querer, nem da vontade, nem do desejo do homem. Não, Ele faz como Ele quer, como lhe apraz fazer. Aleluia. Contudo que o seu nome é glorificado. Como falei, sou pouco em entendimento, o nosso professor, primeiramente o Espírito Santo de Deus, e segundo a nossa amada aí, Claudine, que é inspirado pelo Espírito para nos trazer a palavra, mas o Espírito que está sobre ele, que está na vida dele, é o mesmo Espírito que está comigo, que está contigo, está conosco e está em nós. É verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas queria falar nesta noite um tema pequeno e de suma importância para nós entendermos um pouco. Não fiz um estudo muito extenso, porque não quero me prolongar muito, apesar de que a Bíblia é riquíssima nesta parte e naquilo que eu vou falar nesta noite, e vejo isso do início ao fim da palavra de Deus. Queria tomar como tema nessa noite: filhos de Deus predestinados. É um tema um pouco polêmico. Nós sabemos que no meio evangélico hoje há uma polêmica muito grande acerca desse tema. Uns creem de uma forma, outro creem de outra, outro crê em parte, outros não creem em nada, mas nós vimos a predestinação na palavra de Deus. O significado da palavra predestinado vem da palavra grega proizo, que carrega o significado de anteriormente determinado, decidir de antemão. Então, predestinação é Deus determinando antes o acontecimento de certas coisas. Amém? Então Deus, no seu conselho, na sua vontade, antes de acontecer alguma coisa, Ele
determina antes do seu acontecimento. E nós estamos hoje aqui nesta noite porque houve uma determinação de Deus de aqui estarmos. Se não fôssemos para estarmos aqui nesta noite, algo poderia ter acontecido e nós não termos chegado, mas Ele predeterminou este dia, este momento, esse instante, para nós nos reunirmos aqui na sua santa presença. Amém? Ele em nós e nós nele nesta noite. Então, o significado simplesmente isso aí, né? Anteriormente determinado, decidido de antemão. Então, predestinação é Deus determinando antes o acontecimento de certas coisas. E por isso que nós estamos aqui nesta noite, nos reunindo como filho de Deus, porque foi por Ele predeterminado. Amém? Amém. Amados, vamos tomar por base o versículo nesta noite de Efésios, capítulo 1, versículo 5. Vamos tomar por base esse versículo e vamos dar prosseguimento nesta noite. O que é que diz aí, amados? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? O versículo, ele já é muito claro, quando Paulo ele começa a falar aos irmãos em Éfeso acerca deste assunto. Nós sabemos que antes, Paulo, no livro de Romanos, ele fala um pouco sobre a predestinação, mas como eu disse, filhos de Deus, predestinados, então tomar por base esse versículo. Coloca aí ainda, amado, para nós não ficarmos somente num texto isolado. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém? Então, para o louvor da sua glória, na sua graça infinita, pela qual Ele nos fez agradável a si mesmo. Então, e nós não teríamos nada se Deus ele não fizesse em nós. Então, Ele, através do seu sacrifício que Jesus ele fez na cruz do Calvário, e dando agora início a esta graça que hoje vivenciamos e pregamos ela, Ele nos fez agradável a si no amado, naquele a quem Ele amou, o seu Filho amado. Seguindo aí, porque estamos numa vírgula, vamos seguir o versículo 7, vamos ler o primeiro até o versículo 11. Coloca o 7 aí, abençoado. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém? Esse versículo que formos parar, para entendermos ele, é uma fala de Paulo para os seus contemporâneos, porque nós que nascemos pós-cruz já temos a salvação determinada em nossas vidas por causa da predestinação, mas eles estavam vivendo aí um evento ainda passando, transitando antes e depois da cruz, e eles receberam pelo sangue de Jesus a remissão das ofensas, porque hoje não se tem mais ofensa. É bom entendermos isso, pararmos, entendermos que hoje não ofendemos o trono com as nossas obras, que são obras carnais, não são obras
que geraria uma punição espiritual como era na lei, porque a lei ela subjugou todo o povo debaixo dela, e quem estava subjugado na lei e se infringisse a ela, teria a punição de morte. Mas nós passamos por isso. Cristo, ele veio trazendo a graça e anunciando a graça através de Paulo aos gentios, e nós em Cristo já estamos justificados por graça, como está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz, lá vejamos aí o que diz esse versículo 5, capítulo 5, versículo 1. Paulo, ele falando aos romanos, ele diz, dizendo: temos sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele se dirige aos romanos e ele leva esta boa mensagem, que evangelho quer dizer boa mensagem, ou boas novas. Então Paulo deu essas boas novas aos romanos, que eles tinham sido justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então houve essa justificação na vida dos gentios, e louvamos a Deus que nós não somos judeus, somos gentios, e também recebemos desse benefício de ser justificado pela fé, porque se fosse pelas nossas obras estaríamos acabados, porque quem pode fazer as obras da lei? Ninguém poderia cumprir as obras da lei, e se fosse por obra hoje, o homem teria com que se gloriar. O homem poderia dizer: eu sou salvo porque eu pratiquei isso, eu fiz desta forma, Deus determinou e assim eu fiz. Deus não seria soberano, Deus seria submisso ao querer e ao fazer do homem. Mas Paulo, ele também fala acerca disso em Efésios também, capítulo 2, e o versículo 9. Não está aqui dentro desse estudo que eu coloquei, só para nós começarmos a entender um pouco o assunto. Veja aí: não vem das obras para que ninguém se glorie. Amém, amados? Os irmãos, eu creio que estão entendendo. Eu não sou tão bom de explicar, mas eu creio que os irmãos estão entendendo. Um versículo como esse é tão claro: não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí alguém diz: mas é o que não vem das obras? Coloca o versículo anterior, amado, por favor, 8. Porque pela graça, e nós bem sabemos que Paulo estava falando isso dentro de um contexto, dentro de uma época, e ele fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça é um dom, é um favor imerecido que é dado por Deus. Podemos dizer que Deus, ele nos deu a graça como uma dádiva, como um presente, como um tesouro, e ele, que é detentor desta graça, deste tesouro, deste bem supremo, ele dá a quem ele quer. Ele não dá a quem queira, que quer buscar. Amém? Mas ele dá a quem ele quer. Por isso que ele é soberano, e ele predestinou de antemão todo aquele que iam receber a graça de Deus. Porque a fé, ela não é de tudo, a fé é só dos escolhidos, aqueles que Deus escolheu para crer, para ter esta fé e crer nesta graça maravilhosa. Mas prosseguindo aqui o nosso estudo, vemos também coloca aí, amado, Romanos, aqueles que antecipadamente conheceu também predestinou. Romanos capítulo 8, versículo 29, e vamos ver também o 30. Porque os que dantes conheceu também os predestinou
para serem conforme a imagem de seu filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Veja que o que antes conheceu, aí alguém remete isso, que Deus lá na presciência, ele já via que eu ia aceitar ele como Salvador, eu ia entrar numa igreja evangélica, levantar a minha mão e aceitar ele como Salvador, mas não é porque ele viu na sua presciência, é porque ele realmente antes conheceu, também os predestinou. Então ele nos conheceu antes da fundação do mundo, ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. E esse seu filho aqui, nós bem sabemos quem é esse seu filho aqui, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o primogênito, que é este filho de Deus aqui, que é o próprio Senhor Jesus, que ele seria o primogênito, iria vir fazer o sacrifício perfeito de Deus, ia ser o primeiro a receber a dádiva da ressurreição. E nós bem sabemos que ali estava o próprio Deus em pessoa, fazendo um sacrifício pela humanidade. O 30, e aos que predestinou, a este também chamou. Então veja que ele não chamou todos. O versículo aí é claro, ele não chamou a todos. E aos que predestinou, a este também chamou. Então, ele te predestinou, e num momento da sua história, Deus, ele te chamou, e você entendeu a voz de Deus. Amém? Amém. Jesus disse o quê? Lá no livro da lei, Jesus disse que as ovelhas, conheceria a sua voz quando ele chamasse. E eles conhecerão a minha voz e ouvirão. Então as ovelhas do Senhor, lá na época da lei, conheciam a voz do seu pastor e seguia o seu pastor. E nós, como os filhos de Deus, e fomos predestinados, quando ele nos chamou, e aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Que maravilha, que privilégio nós temos hoje, E às vezes nos diminuímos, às vezes andamos por aí achando que não somos nada, somos qualquer coisa nesta vida. Mas se lembre que você foi glorificado por Ele, viu? Você carrega em si a glória dele na sua vida. Então não se diminua, não ande por aí de cabisbaixo, ande sempre de cabeça erguida, sabendo de quem você é filho e a glória que você carrega, de quem ela proveio, que o próprio Deus, ele te glorificou através da predestinação, da chamada, e ao te chamar ele te justifica, e sendo você justificado, ele te glorifica como seu filho. Amém? Louvado seja Deus por isso, por ter feito isso nas nossas vidas. Não é o que nós queríamos, mas Ele fez em nós. Não foi nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu para isso. Ele nos predestinou para isso. Então estejamos sempre alegres, felizes e dizendo: Abba, Pai. Amém? Papaizinho, papai querido, pelo seu benefício, pela sua boa vontade, que Ele fez isso em nossas vidas. Em João, o livro histórico de João, no versículo 52 do capítulo 11, versículo 52, Jesus teve um grande debate, e no versículo 52 ele fala isso. E não somente pela nação, por quê? O contexto antes não queremos ler para não tomarmos muito tempo,
o sumo sacerdote Caifás disse: vocês não sabem nada, vocês não sabem que um homem tem que morrer pela nação. Então, nesse versículo está retratando acerca disso, que eles estavam procurando matar Jesus. Então ele já deu ultimato à lei, dizendo: o homem tem que morrer pela nação, vocês não sabem disso. Recebeu aquela revelação e não sabendo ele que realmente teria que se cumprir daquela forma. Então esse versículo retrata isso, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Amém? Veja a determinação de Deus, que Jesus ia morrer não só pela nação de Israel, mas também para reunir em um corpo. E nós bem sabemos que corpo é esse aí, né? Quem é esse corpo aí, amados, que está sendo retratado? Para reunir em um corpo os filhos de Deus. Quem é esse corpo? Em que iam ser reunidos as nações e todos os filhos de Deus que andavam dispersos em um corpo. O corpo está aqui hoje. É a igreja. Veja como a promessa de Deus, ela é magnífica, é maravilhosa. Falando acerca da morte e do sacrifício de Jesus, que deveria morrer pela nação de Israel, e achando eles que estavam limitados o sacrifício de Jesus somente para a nação de Israel, mas havia muitos filhos de Deus que andavam dispersos por outros, tantos outros lugares. E Jesus, ele fazia milagres em pessoas que não eram dignas do milagre naqueles dias, como aquela mulher cananeia, que veio clamando atrás de Jesus, gritando: tem misericórdia de mim, que a minha filha está em casa moribunda. E Jesus não lhe respondeu palavra, mas os discípulos chegaram a Jesus e disse: olha, Senhor, despede esta mulher, que esta mulher ela vem aí gritando, ela vem causando alvoroço atrás de nós. E Jesus, ele se dirige ao discípulo com esta palavra: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus Nazaré, ele veio com esse propósito de reunir as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o Cristo ressuscitado, aleluia, ele nos reuniu num só propósito, de reunir os filhos de Deus que estavam dispersos em um só corpo, que é a sua igreja. A igreja que ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra elas. E como não prevalece, nós bem sabemos acerca disso. Em Apocalipse, capítulo 21 e o versículo 7. Vamos ver o que diz este versículo 21 e 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas temos que entender aí esse versículo. Esse versículo, ele não se aplica a nós no nosso dia, mas é só para nós trazermos o melhor conhecimento. Veja bem, os judeus teriam que vencer, pois eles estavam debaixo da lei e no epicentro do juízo de Deus. Foi o que Jesus falou, que eles deveriam perseverar até o fim para serem salvos. Não salvo no sentido espiritualmente falando, mas salvar-se daquela calamidade, daquele juízo de Deus que estava por vir sobre a cidade de Jerusalém. Jesus os advertiu que quando visse aquela cidade ali sitiada, deveriam entender que estaria perto da sua destruição, e quem tivesse a oportunidade fugisse para os montes, fugisse para outras cidades e não ficasse ali, para não ser participante daquele juízo que Deus ia trazer. E era a cidade de Jerusalém, era o epicentro do juízo de Deus. Mas nós, os gentios, como diz Paulo em Romanos 8 e 37. Vamos lá em Romanos 8 e 37. Veja a promessa que tem para nós
os gentios. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo retrata aos romanos, aos gentios, que eles seriam mais do que vencedores. Mas queria que você voltasse aí, amado, alguns versículos para nós entendermos um pouco desse contexto. Volte aí até o 20, estamos no 37, volte aí até o 31 em diante, eu creio que é. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Era a graça de Deus que estava por vir, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se não for escolhido de Deus, aí alguém pode ir acusar, né? Mas contra os escolhidos de Deus, quem tentará? Quem pode tentar e levantar acusações contra os escolhidos de Deus? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Isso aí é uma linguagem de Paulo falando aos seus dias. O versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Então Paulo ele começa aqui agora a exemplificar ou falar alguns motivos pelo qual poderia separar os escolhidos de Deus do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele fez uma pergunta: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo 36. Aí é onde ele também está falando acerca do sacrifício de Jesus. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro. Aflições da vida, tudo isso que passamos aqui como aflições da vida. Então Paulo ele falando, por amor do Senhor, eles seriam entregues à morte todos os dias. Todos os dias alguém estava perseguindo os cristãos naquela época, naqueles dias. Então Paulo ele fala acerca disso aí. É onde ele vem no versículo seguinte, coloca 37. Aí ele diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Os irmãos sabem o que significa essa palavra principado, né? Lá no meu evangelho diz que esse principado aqui é o campeta, grande irmão está vindo, o campeta, né? Nem as potestades. Nós sabemos que principado era aquele príncipe que tinha um reinado sobre certo estado, e potestade é aquele que detém poder e autoridade. Nem o presente, nem o porvir. O outro versículo: nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então somos mais do que vencedores, mas para
os judeus da época do versículo a qual li, eles deveriam perseverar, eles tinham que fazer de tudo para herdar todas as coisas. E todas as coisas nós sabemos que o capítulo 21 de Apocalipse retrata a nova Jerusalém, que descia do céu de Deus, como uma noiva ataviada, que era o reino de Cristo na terra. Alguém discorda disso, mas se não for assim, estamos perdidos hoje. Mas seguindo aqui ainda, o 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então louvamos a Deus que nós fomos predestinados para vencer, não para perder, amém? Então eu e você não somos perdedores. Ele nos determinou para sermos mais do que vencedor, e que a vitória, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma passagem acerca que Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel, veja o que Nabucodonosor, depois que ele chegou ao seu entendimento, ele chega a dizer: e todos os moradores da terra são reputados em nada. Essa palavra reputado quer dizer considerado, conceituado, renomado. Então todos os moradores são conceituados em nada, e segundo a sua vontade, ele aí é o próprio Deus, opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem possa estouvar a sua mão e lhe diga: que fazem? Amém? Que fazem? Alguém pode dizer a Deus: o que tu estás fazendo? Se ele próprio, ele diz, 13:39, se não me foge a memória, de Cantares, ou deixa eu ver se eu me lembro aqui o livro, está vindo aqui na minha mente agora, Lamentações, veja se é esse mesmo, 3:39, ou é o 40? De que se queixa, pois, o homem vivente? Livro da lei, mas para nós trazemos o esclarecimento. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então já lá ele falava desta forma, que ninguém poderia se queixar. De que pois? É uma pergunta, de que pois se queixa o homem vivente? Então, porque alguém poderia dizer que Deus ele estava sendo injusto, mas bem sabemos que Deus ele não é justo em nada, amém? Deus ele é justo e fiel. A predestinação é tida como algo injusto da parte de Deus, em salvar alguns e condenar os demais. Mas vamos decorrer um pouco mais nas Escrituras. Vamos lá para Gênesis, começar lá do início de tudo. Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 7, vamos ler de 1 a 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Em algumas versões um varão, Versículo 2: e deu à luz mais, e deu à luz mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. O 3: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas
e das suas gorduras. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Veja que mais para Caim e para a sua oferta não atentou. Mas Deus, amados, Ele não atentou para Caim porque a sua oferta, diz que Caim pegou as coisas, as lavouras que eles cultivavam ali, os legumes, as coisas, e levou tudo sujo, levou os piores frutos. Mas será, amado, que foi por isso aí mesmo? Foi não, irmão Galdino? Foi por quê então? Será que foi, amado, por isso? Porque Deus recebeu a oferta do seu irmão e não recebeu a dele. Diz, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Uma pergunta, Deus fez uma pergunta para ele. Vamos ler agora o versículo 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Em alguma versão diz: se bem fizeres, não terá aceitação para ti. Em alguma versão ela fala dessa forma, mas estamos aqui na Almeida, corrigida, fiel, então fala dessa forma: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então Deus, ele já dá aqui uma determinação a Caim. Disse: olha, Caim, se você fizer o bem, não terá aceitação para você, mas também se você não fizer o bem, o pecado ele já jaz à sua porta. Quer dizer, não tem solução para você. Você está descartado do meu plano. Mas por que Caim estava descartado dos planos de Deus? Amado? Devemos entender isso aí, o porquê. Se não há uma predeterminação de Deus, ou Deus não predestinou ele, por que não havia? Por que Deus não quis aceitar? Se ele ainda levou um sacrifício ao Senhor, ele apresentou os frutos da terra e levou e apresentou, mas Deus não aceitou, não quis. Por que não aceitou? Se eu não me engano, parece que está lá em 1 João, capítulo 3, não sei se é o versículo 11 ou 10, nem marquei esse versículo, chegou aqui agora. Volta um versículo, está aí, amado. Coloca o 11 aí. 12. Olha aí porque ele não aceitou ele aqui. Não como Caim, que era do... Deus ia aceitar esse camarada? Deus poderia aceitar ele? Deus poderia, amados, aceitar ele? Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Agora ele pergunta: se realmente existe um ser diabo, Caim era filho do diabo, como é que pode? O diabo gera filho? O diabo gera filho? Não! Se ele é um ser espiritual, ele gera filho segundo a carne? Aí ela vem assim: mas ele pode ter se tornado, como é que pode se tornar filho? A não ser que alguém deixou ele lá no orfanato, aí veio o ser e adotou ele como filho. Pode ter sido, alguma coisa assim. O diabo espiritual não pode gerar filho, mas o diabo carnal pode. O diabo carnal pode, né? O irmão Valdinho disse que o diabo carnal pode. E quem será esse diabo carnal? Eu não quero nem adentrar nesse assunto. Mas veja que o motivo pelo qual Caim não pôde ter, Deus não aceitou ele, porque ele não era um filho de Deus quando
predestinado, ele era um filho do maligno, que era do maligno. Ele não se tornou do maligno, que era, a palavra é muito clara, que era, não é? Se tornou do maligno, porque se fosse desta forma, pelos seus feitos, pelos seus atos, então ele se tornaria, mas diz aqui claramente que ele era. Ele não passou a ser, ele já era do maligno e matou a seu irmão. Quem era esse maligno? Esse Galdino está querendo. Galdino não entra nesse assunto, esqueça. Eu só quero que os irmãos entendam. Eu só quero que os irmãos entendam isso aqui. Isso aí é outro assunto. Esse assunto eu vou deixar para você tratar assim. Esse assunto você vai fazer um estudo especialmente só para explicar quem é esse maligno daqui, viu? Se prepare, viu? Mas isso vejo predestinado por Deus, pois no capítulo 3, versículo 15, é um clássico entre os evangélicos, vamos colocar esse clássico entre os evangélicos, capítulo 3 e 15 de Gênesis. E porém inimizade entre ti e a mulher. Isso é Deus falando, não é ninguém falando, é o próprio Deus falando. Entre a tua semente e a sua semente. Então, vemos que aqui Deus, ele predetermina agora que haveria na terra duas sementes. Que haver uma inimizade entre... Quem será que Deus colocou em inimizade? Entre a serpente? Será que foi entre a serpente, amado? É complicado, né, de explicar isso aqui. Será que essa inimizade que Deus fez foi com aquela serpente? Porque nos versículos anteriores nós vamos ver que Deus, ele fala com Adão e diz: Adão, por que tu comeste do fruto proibido? E Adão disse: não, foi a mulher que me desse. Ela me deu do fruto e eu comi. Aí a mulher disse: mas foi a serpente que me enganou. E eu comi. Aí Deus chama a serpente, dá determinação a ela, mas fica difícil de falar acerca dessa serpente como ser animal, que segundo alguns era um animal que andava ereto e passou a rastejar no chão, segundo o entendimento equivocado de alguns, porque realmente ainda se fosse realmente uma serpente ser animal que foi ali criado entre as bestas feras do campo e todas as animarias que Deus criou, se essa serpente realmente fosse um animal, como poderia ela ter inimizade entre ela e a mulher? Então a serpente não deveria hoje ter inimizade, ela não podia morder ninguém, morder um homem, poderia só morder a mulher, porque ela não tem inimizade só com as mulheres. Né, mano? Mas a inimizade da serpente foi só com a mulher. E por que ela também tem inimizade com os homens? Quer morder os homens também? Não pode. Não pode. Então, fica algo estranho nesse versículo. Mulher com semente. Tem semente. A mulher tem semente. Tem semente também, né? Como a mulher pode ter semente sozinha, né? Bom, bem pensado ali. E por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E nós sabemos que isso aí é um versículo realmente, uma determinação de Deus, e que nós bem sabemos quem era essa serpentinha aqui que feriu a cabeça. Que Jesus feriu a cabeça dele e que ele feriu o calcanhar de Jesus, e a gente já aprendemos muito acerca disso aqui, que ferir o calcanhar é trair, e foi justamente o que Judas fez, que era a semente da serpente. Era a semente da serpente lá, que era Judas, fez isso aí com Jesus, feriu, Jesus feriu a cabeça dele, mas ele, antes disso, ele feriu o calcanhar, ele traiu Jesus.
Está lá no Salmo, não me lembro agora o Salmo, o versículo que diz: até o meu amigo ímpio que comia comigo levantou contra mim o seu calcanhar, e foi isso que Judas fez. Então vemos aí uma determinação de Deus. Deus ele predestinou, e daquele momento em diante, depois que o homem, Adão, ele comeu do fruto, então ali Deus ele fez essa predeterminação na raça humana e passou a existir duas sementes: a semente piedosa e também a semente do maligno, a semente da mulher e a semente da serpente. A serpentinha começou agora a espalhar os seus filhos, né, na terra. De Gênesis, em Romanos, vemos um clássico da predestinação. Vamos para Romanos agora, capítulo 9, que eu quero encerrar agora, já para mandando parar. Versículo 11. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, não foi por causa das obras, porque alguém disse que Caim, que aliás, Esaú, que está falando aqui, já falei tanto de Caim que fiquei com ele aqui. Esaú, se fosse pelas obras, Esaú, que diz que Esaú ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Ele chega cansado do campo, não conseguiu pegar nenhuma caça naquele dia. Quando chega, Jacó está lá fazendo um pouco dele, né, comendo aquele prato de lentilha. Quando ele olha assim, ele diz: gostei dessa lentilha, eu estou aqui morrendo de fome. Aí Jacó, como era astuto, os irmãos sabem que Jacó também gostava de enganar, o seu nome já de enganador, trapaceiro. Ele disse: eu te dou, ainda, se quiser eu mato um cabrito ali de pai, a gente assa para um churrasco. Aí, mas se tu me vender a tua primogenitura, né? Alguém disse que Esaú foi por causa disso aí. E Esaú disse: oxe, eu já estou morrendo, para quem mais me serve primogenitura? Aí alguém acha que foi por isso aí. Mas será que foi? Vamos seguindo para nós entendermos. Não tendo eles ainda nascido, veja bem, estava no ventre, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Versículo 12, amado Pedrinho. Foi dito a ela, a sua mãe: o maior servirá o menor. Então, não foi o feito de Deus lá, foi uma determinação de Deus. Isso é muito claro aqui: o maior servirá o menor. Versículo 13. Como está escrito? O que é que está escrito? Amei a Jacó. Amei o ruimzinho e odiei o bonzinho. Amei o ruim e odiei o bom. Amados, vejamos. Se não fosse realmente uma predeterminação de Deus aqui, esse camarada aqui era muito bom demais. O outro só vivia de enganar, de trapacear. Mas esse daqui era um camarada correto. O pai amava ele. Era o queridinho de papai. Era, amado, era o queridinho de papai, Esaú, o primogênito. O homem, quando naquela época, quando nascia um filho, e que era mais um varão, misericórdia. Era tudo para ele. Como está escrito, como está escrito: amei a Jacó e odiei. Quer dizer, por que não amou os dois? Eram dois filhos, os dois filhos de Isaac, o amado de Deus, o prometido filho da promessa dado a Abraão, Isaac, e agora ele gera esses dois filhos. Mas Deus diz: amei a Jacó e odiei Esaú.
Eita, agora você me pegou. Mas é um propósito de Deus. Deus quis amar um que era trapaceiro, enganador, e odiou o que era certo, correto nas suas obras, né, que era o queridinho do papai dele, mas Deus não quis ele. Deus odiou ele, Deus aborreceu ele. O versículo 14: que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Quem quiser, tem até um hino aí que já deu muita mídia, e quem quiser vai reclamar com ele. Deus. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Aí o próprio Paulo mesmo responde: de maneira nenhuma. Amém. A injustiça da parte de Deus. Se Deus ele quis daquela forma, se Deus quis fazer daquela maneira, se Deus já tinha determinado, olha, o maior vai ser servido, o maior vai ser servido do menor. Ele vai servir ao menor. Eu quero assim, dessa forma. Eu quero assim. Olha, outra coisa, não é só isso não. Eu amei a esse e odiei esse daí. Aí, que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus. Se fôssemos olhar, irmão, pelos nossos olhos naturais, nossos olhos carnais, diante dos feitos de um e de outro, a gente diria claramente: injustiça da parte de Deus. Ou não? Justiça da parte de Deus. Mas de maneira nenhuma houve uma injustiça da parte de Deus. É o que Deus determinou conforme o seu propósito, aquilo que ele pensou na eternidade, e assim ele fez, assim ele agiu. E por que Deus fez isso aqui? Tinha algum propósito de escolha ali, da parte de Esaú? Não, eu tenho que ser primogênito mesmo, eu tenho que receber, eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Mas a palavra diz que ele chegou lá, quando chegou lá, ele chorou, ele se derramou em lágrimas, ele buscou de toda maneira. Mas o pai disse: não tem mais jeito mais não, a bênção já está para o teu irmão ele já detentou da bênção e da promessa de Deus na vida dele, não tem que possa voltar atrás mais não. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Assim é na minha e na sua vida. O que Deus determinou para mim e para a sua vida está determinado e acabou. Deus foi lá, resistiu, bateu o martelo e está resolvido. E o que tiver de ser, será como Deus determinou. Ninguém vai poder mudar nada na história. Alguém diz assim: eu vou fazer a minha própria história. Não, você não vai fazer a sua própria história. Você vai viver a história que Deus preparou para você. Amém. Glória a Deus. Se não for assim, Deus não é Deus. Então eu sou o cara, eu que faço, eu que mando. Os filhos dizem isso às vezes, né? Aos pais: pai, eu mando em mim, eu faço o que eu quero. E daqui a pouco quebra ali a venda lá no meio do caminho. Eu vou falar logo no natural mesmo, no nordestino. Aí sai por aí, cai, rela logo as vendas e volta para casa todo quebrado. Tem que fazer a própria vontade, amado. Mas quando fazemos a vontade do Pai, diz que todas as coisas cooperam para o mal daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Para o bem. É assim? Para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós, como os filhos predestinados de Deus, amamos o nosso Pai, então todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. O versículo ainda, o 15: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso aqui é a soberania de Deus em evidência, a determinação de Deus em evidência. Ninguém pode mudar esse texto aqui de maneira alguma. O versículo 16: assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. É por isso que você está aqui nessa noite. Muitos estão correndo, muitos estão querendo alcançar, mas não alcançaram e não alcançarão se não estiver pré-determinado por Deus de crer na sua graça. Mas você não precisou correr, você não precisou fazer
de você estar aqui nesta noite. Mas se formos seguir aí, irmãos, vamos ver tudo o que Deus faz na sua predeterminação. Vamos ainda em Atos capítulo 13, versículo 48, no discurso de Paulo, quando Paulo deu um discurso na sinagoga, lá em Antioquia da Pisídia. Veja o que aconteceu lá, 13 e 48 de Atos. E os gentios, Paulo estava ali debatendo com os judeus, com o povo legalista da lei de Moisés, mas os gentios que estavam ali, e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Se fosse para todos, amados, todos tinham crido naquela palavra. Mas houve uma determinação de Deus ali. Então, todos quantos ali estavam ordenados para a vida eterna, eles creram na palavra de Paulo. E Paulo, ele teve um grave discurso ali e terminou por vir sendo expulso da cidade de Antioquia da Pisídia. Mas louvado seja Deus, que como os judeus não quiseram, mas os gentios que ouvindo aquelas palavras, né, se alegraram, glorificaram ao Senhor e creram. Mas não foi todos, somente os que estavam ordenados para a vida eterna. Então todos que estão ordenados para a vida eterna, um dia ou outro qualquer aí, ele vai ouvir a voz de Deus e ele vai se render a esta graça. Ele não vai suportar, ele não vai resistir ao chamado do Pai, porque aquele que ele predestinou, ele também chamou. E ao que chamou, justificou. E ao que justificou, nós já lemos, ele glorificou. Então bendito seja Deus pelos seus feitos e pelas suas maravilhas. Amém. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Estamos encerrando. Eu creio. Filipenses Vai sair no 2 e 13. Porque eu faço o que eu quero. Vai, amado. Está escrito assim: eu faço o que eu quero. Deus é o que opera. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então tudo que Deus tem para nós, os seus filhos, são bons, são coisas boas. Ele disse lá em Jeremias, né, que eu sei os pensamentos que eu penso de vós, pensamento bom, para vos dar o fim que esperai. Mas o povo era mau, o povo era terrível, como o Galdino leu aí no culto passado, mas foi o versículo 4 ao 3, que diz que tu tem a cara, falando acerca de Jerusalém, tu tem uma cara de prostituta e não quer nem ter vergonha. Veja como estava a situação de Jerusalém. Ele disse, e outra coisa, a tua irmã está semelhante a ti, Judá está igual a ti, se prostituindo por entre as moitas, né, irmão Galdino? Lá nas moitas, eles iam para as moitas, se prostituíam, e o negócio estava sério, amado. Lá era se prostituir de cachaça, né? O negócio estava sério lá. Então, amados, Deus é Ele quem opera em nós, tanto querer como efetuar. Então, tudo que Deus quer, Ele faz em nossa vida conforme a sua vontade. Aquilo que Deus determina, ninguém pode revogar o que Deus fala, de maneira alguma. Tinha mais algum versículo, mas não são tão importantes, mas depois, amado, lê em casa como Deus nos trata como seu filho, no capítulo 12, versículo 5 a 11 de Romanos, de Hebreus, melhor dizendo. Deus, ele dá uma receita boa para nós, como ele faz conosco, que somos seus filhos. No versículo 2 e 14, que também fala acerca de Jesus que veio em carne, mas nós não queremos mais. Vamos encerrar por esse versículo. Deus opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Quem está, amados, disposto a receber a boa vontade de Deus, diga amém. Amém. Glória! Então estamos dispostos a
a receber esta boa vontade de Deus, que é a graça de Deus que está nas nossas vidas, e nós estamos seguindo e felizes com ela, e continuemos dizendo Abba Pai, amém, até que Ele se compadeça e venha nos buscar, porque aqui está ruim demais. Amém, meus amados. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Irmão Carlos, Próximo. irmão Carlos, antes do senhor terminar aí, vamos pôr um versículo aí, capítulo 4 de Gênesis, versículo 1. 4 Tá aí na tela? Versículo 1, 4 e 1. Vamos aprender aqui o raciocínio, tu estava falando sobre a serpente. Pronto. Ah, tal que ele quer entender que era a serpente, né, irmão? Vai ficar claro aí, porque, né? Amém. Olha, e conheceu Adão a Eva, sua mulher. Certo? Veja que ele quer que eu conclua, eu quero que eu explique só esse detalhe aqui. Quem foi que conheceu a sua mulher Eva? Foi quem conheceu? Adão. Adão. Aí volta lá para aquele versículo lá, a resposta de Galinho está lá, né? Galinho. Quem era o maligno? Era o maligno. Aí, mas Adão era o bonzinho da história. Será, mano? Será que Adão era o bonzinho da história? Será que ele foi o bonzinho da história? Porque o seu filho foi chamado do maligno. Então quem era ele? Então, a serpente, para nós entendermos, que quer entender quem era a serpente, irmão, era a natureza carnal de Adão. Então a serpente não era um ser animal, era a sua natureza carnal, que era mal. E que gerou todo esse processo, e que foi preciso Jesus vir para desfazer toda a obra do diabo, todas as obras do diabo. Aí alguém pensa que o diabo é um ser espiritual, né? Mas o diabo, a obra do diabo é a obra da carne, é a carne que é o diabo que faz o estrago, que faz o processo todo, complica tudo, é a carne, se nós dermos lugar para ela, viu? Então foi Adão que conheceu a Eva, e ela teve Caim, e Caim era do maligno e encerrou, e chibolé, não tem como dizer isso aí. Amém, amado? E acabou. Amém. Ele disse que acabou, então tá bom. Acabou mesmo. 9 horas. Vê se bora, irmão.